a gente tem que começar a entender que não é isso ou aquilo. É um pouquinho de cada coisa. É um pouquinho de Suplemento é cada importante? É importante. Mas não é só o suplemento. Se tomar o suplemento, não fizer exercício, não fizer, não dormir bem, não vai Não tem funcionar. anabolismo. Agora, se juntar tudo isso, são os soldadinhos. É. Todos os soldadinhos Excelente. formam um exército bacana. Agora, um soldadinho só não vai fazer verão. Não faz. Não ganha nenhuma guerra. Não faz Uhum. verão. E o suplemento, ele muitas vezes é o caminho mais fácil, né, para o Uhum. paciente. O suplemento hoje, ele é muito acessível. Você vai É numa verdade. farmácia, existe uma prateleira enorme de suplementos. Eu acredito que o suplemento é uma boa estratégia quando bem utilizado. Então, não dá para você Exatamente. colocar uma cereja no bolo se o bolo tá todo bagunçado. Seu bolo Exatamente. não vai ficar legal. Esse bolo não vai ficar legal. Mas quando a gente ajusta, a gente pode entrar com a suplementação. Com certeza. O que a suplementação não é? A suplementação, ela não é um substituto da alimentação. Então, o meu paciente, ele não quer comer na hora do jantar, ele pode utilizar o suplemento. O paciente que chega trocando o almoço pelo suplemento, trocando o jantar pelo suplemento, não. O suplemento, ele é um adicional, né? E eu sei que é muito tentador você ajustar a dieta do paciente com suplemento, mas o principal instrumento de trabalho do nutricionista é o alimento. O médico tem o seu instrumento de trabalho, o fisioterapeuta tem o Mas dele. que também é instrumento de trabalho para o médico. Não tem Mas como o principal separar. instrumento do nutricionista é o alimento. Então, nós precisamos trabalhar com alimentos. Perfeito. E nós precisamos trabalhar com o alimento na sua integralidade. Hoje, a nutrição, ela vem em uma linha um pouco reducionista, que me assusta um pouco. Eu sei que são linhas diferentes na nutrição, mas eu já vi alguns posts no Instagram de suco de frutas vermelhas e refrigerante zero. Ganha um refrigerante zero. Eu falei, como pode, gente? Ganhou um Nunca vi refrigerante isso, ainda zero. bem, não passei por O essa algoritmo tá te experiência. protegendo. Não, eu devo estar na bolha errada. Não, você é na bolha Ou certa. tô na bolha certa. Quando a gente pensa em gerenciamento de peso, claro que um suco de frutas vermelhas tem mais caloria do que um refrigerante zero. Mas comida não é só isso. A gente tem uma série de compostos bioativos, de vitaminas, de minerais, que vão, inclusive, auxiliar durante o tratamento oncológico e durante a prevenção. E fibras também, E né? A gente fibras. não pode esquecer que a fruta foi feita com fibras. É, E para quê? Para diminuir a absorção do açúcar. isso. Um refrigerante, você absorve o açúcar inteiro. Sabe? Aí a pessoa vai e faz o seguinte, vai tomar o suco de caixinha. Você pega uma laranja, ela tem muita fibra. E a natureza fez assim, para diminuir a absorção do açúcar, da frutose. Aí você vai, não quero esses gominhos. Aí você bota tudo por açúcar e deixa de ter a proteção que a própria fruta te dá. Exatamente. Você processa o alimento e tira A proteção. um nutriente importantíssimo. A natureza tira a fez proteção. aquilo. Ela sabe. Né? Quando a gente pensa em grau de processamento de alimentos, é um aliado no nosso dia a dia, o grau de processamento, até um certo ponto. Então, tem alguma facilidade, mas quanto mais processado o alimento, os processados, ultraprocessados, mais distante ele está da sua origem. E o mais distante significa uma perda nutricional. Com certeza. Alguma coisa está sendo perdida. A natureza fez perfeito, né? E alguma coisa está sendo adicionada. Muitas coisas estão sendo adicionadas. Então, não se engane aquele chocolate ou aquele biscoito maravilhoso de cream que dura 1 mês, 2, 3 meses na sua prateleira, porque tem muita coisa adicionada ali. Com certeza. Às vezes é algo que foge da caloria, da proteína, das vitaminas, dos minerais, mas a gente precisa olhar para fora. Eu tenho que olhar aditivos alimentares, espessantes, estabilizantes. A gente tem que começar a ter um pouquinho mais de cuidado. Nisso, né? Porque a lista é imensa. Você vai ver o rótulo, quando tem muita coisa, você já apavora. Né? Se a lista de ingredientes está grande, fuja. Fuja. E coisas que você, assim, que você fala, não entendo que palavra é essa. São palavras imensas. Né? Códigos, às vezes. Códigos, né? Exatamente. É isso. Então, a suplementação, ela vem nesse ponto, para auxiliar o paciente. Quando a gente pensa em suplementação, nós temos suplementações no mercado de proteína, suplementações de caloria. Às vezes a gente pode ter um paciente que ele não consegue consumir grandes quantidades de comida. Então nós temos suplementos mais concentrados que garantem 500 calorias em porções de 200 ml. E o paciente ele consegue ter esse adicional.
né? Consegue manter uma disciplina Consegue manter uma disciplina, né? Além desses suplementos de proteínas, tem muitas coisas que vêm sendo estudadas. Uma delas é a creatina. Exatamente. Que a gente usa muito em performance esportiva, no treino. A creatina está se mostrando uma coisa muito mais interessante que a gente chama, porque hoje a gente sabe também que tem a ver com metabolismo cerebral, que tem a ver com metabolismo muscular. Aí que você vê que as coisas Saúde não estão... intestinal. Saúde intestinal também. Também, Olha que legal. Nós temos estudos de creatina melhorando permeabilidade, melhorando barreira intestinal em pacientes com doença de Crohn e retocolite. Olha que legal. Então, dando energia para os colonostos. Glutamina também? Glutamina também. Glutamina para o paciente oncológico é um pouco mais controverso, mas para o paciente com, nós chamamos de permeabilidade intestinal, a glutamina vem sendo utilizada como conduta. Perfeito. O paciente sem câncer. Então, a creatina é uma opção. A gente tem que ter muitos cuidados, então não é algo que você deve tirar do podcast e levar para a prática. Exatamente, tem que ver a dose. Tem que ver a dose específica. De acordo com o teu corpo. Por quanto tempo. E nós também temos alguns estudos falando que quantidades de creatina podem aumentar a creatinina, que é um valor que mede a função renal no exame do paciente. Então, eu quero iniciar a creatina para o meu paciente, eu tenho que olhar muito de perto como que está a creatina desse paciente. A ureia e a creatina. Monitorar os exames laboratoriais, especialmente a função renal. Mas a creatina vem sendo estudada. Bastante, Bastante. Com boas evidências. Com boas evidências. O whey protein também vem sendo estudado em paciente oncológico, com bons resultados. O whey protein vem trazendo aí essa opção a mais para o paciente. Existem alguns pacientes que têm câncer do trato gastrointestinal, estômago, intestino, que a absorção acaba ficando um pouco comprometida, então a gente pode utilizar a proteína um pouco mais quebradinha, o aminoácido, é uma opção. E existe um suplemento chamado HMB, que é hidroximetilbutirato, que também vem sendo bastante estudado, Bia, para paciente oncológico. É mesmo? Melhorando. Nunca tinha ouvido falar. Que legal. O HMB ele vai aumentar as quantidades de leucina e nós teremos a síntese muscular por diferentes vias. A reparação muscular ela é maior. Nós temos alguns estudos bem teóricos falando de HMB, alguns ensaios clínicos. Precisamos estudar mais. Nós já temos até uma dose definida em literatura científica de quanto fazer de HMB. Mas é algo que a literatura científica já está de olho. Entendi. Né? Um ponto para a gente falar eu não vou colocar tudo de uma vez. Eu não vou chegar atacando uma formiga com a bazuca. Então, a gente organiza o bolo, a gente organiza a alimentação, né? Depois a gente vai pensar na suplementação. E aí a gente vai corrigir. Não adianta botar a cereja se o bolo tá despencado. Se o bolo tá desandando. Não, tá despencado. Ela nem se sustenta. Exatamente. E também não adianta tirar o carboidrato. Igual uma amiga minha da oncologia fala, é como se a gente desse salmão para fazer papel de pão. Você vai dar uma proteína e esse paciente que não tem carboidrato, ele vai precisar gerar energia de alguma forma. O seu cérebro, ele precisa de carboidrato por dia. Ele necessita de uma quantidade mínima e ele vai tirar de algum lugar. Só não pode tirar de músculo. Só não pode tirar de músculo. E o paciente oncológico, ele vai gerar alguns ciclos fúteis. E esses ciclos, eles vão proporcionar essa perda de massa muscular. E aí você não deu o pão, mas você deu o salmão. Poxa, é só o salmão que ele tem para gerar energia para o cérebro. Você tá falando uma coisa tão interessante, porque assim... O carboidrato, ele gera um banco de reserva no organismo, que é o glicogênio, né? Que fica ali no fígado. E ele, na hora que precisa, ele entra em ação. Agora, quando você não come carboidrato, você não tem esse banco. Então, necessariamente, o organismo vai muito mais fácil para o músculo. Isso. Que não tem banco. Coitado. Chega lá, ele não tem uma reserva. Né? Ele tem que ser estimulado o tempo todo. E o músculo do paciente com câncer, ele sofre muito. Então, você tirar o seu cafezinho. Muito obrigada. Isso significa que a gente já conversou bastante, né? Não, uma horinha, eu acho. Então, você tirar o carboidrato da dieta desse paciente, você não está ajudando. Eu sei que perfeito. A questão é que as pessoas confundem carboidrato com açúcar. Isso, com açúcar. De péssima qualidade. Isso. Né? Por exemplo, porque com refinado, né? Eu sempre, quando eu estou escrevendo, eu uso muito aipim, batata doce,
Aipim é mandioca. Aquela outra batata. Inhame, batata baroa. Inhame, batata baroa. Eu como esses carboidratos. Excelente. Porque me ajuda muito na concentração. Muito? Eu noto, porque é uma quebra bem mais lenta. Melhora a performance. Você melhora a performance. Então, assim, não tem porquê. Eu acho que as pessoas ouvem as coisas, mas não separam. Existem bons carboidratos e péssimos. Carboidrato não é vilão. Gente, o vilão não é o carboidrato. Exatamente. Então, a gente pode pensar nessa base. Pensei na base, vou pensar na suplementação de proteína. Então, pode ser um whey protein. A gente pode pensar em suplementos prontos. Tem uma diferença no mercado da bebida que é rica em proteínas para os suplementos proteicos. Muitas vezes, o suplemento proteico do paciente oncológico, ele tem uma lista bem descrita de nutrientes importantíssimos. E aquela bebida do supermercado, que é hiperproteica, que é deliciosa, ela não tem uma quantidade tão boa de nutrientes, né? E a lista de aditivos é enorme. É enorme, exatamente. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. É muito palatável demais para ser saudável. É muito bom, gente. Ela é bom demais para ser... saudável. Para ser saudável. Exatamente. É muito viciante. Entendeu? Para ser saudável. E aí a gente tem estudos também, como dito, com a creatina, com a HMB e com o ômega 3. Né? O ômega 3 acho que você usa também bastante para a saúde do cérebro. Muito. É básico. O ômega 3 é fantástico. Não, o ômega 3 é fantástico. O ômega 3, ele é considerado um pré-biótico. Hoje ele é um pré-biótico. Mas com predomínio do DHA ou do EPA? Nesse caso. Quando a gente pensa em pacientes oncológicos, nós temos estudos de superioridade com doses diferentes. Então, proporções diferentes de EPA e DHA. Fala-se mais de uma dose um pouquinho mais alta, acima de 2 gramas dia. Talvez seja um pouco diferente da dose que você faz, não sei. Mas como que o ômega 3 ele vai auxiliar o paciente oncológico? O ômega 3, primeiro, ele é um pré-biótico. Significa que ele é substrato para micro-organismos benéficos. O ômega 3 vai chegar no intestino, vai aumentar as suas bactérias, os seus micro-organismos bons e vai melhorar o seu exército, que vai te proteger. Basicamente isso. E o ômega 3, ele atua em uma via interessantíssima, que é a via da proteólise, da quebra de proteínas. O paciente oncológico, como a gente já conversou, ele tem a proteína muito sacrificada, o músculo muito sacrificado. E o ômega 3, ele atua inibindo essa via, esse PIF, que é o fator indutor de proteólise, e pode auxiliar a manter massa muscular. Quando? Dentro de um contexto. Atividade física, tudo que a gente já conversou. Que a gente já falou. Mas tem bastante coisa, Bia. O que eu acho que a gente pode deixar de mensagem para essa parte é que a nutrição, ela não é mais uma simples estratégia de manejadora de sintomas. O paciente está com náusea, o paciente está com diarreia. Não, é ser proativo. É ser Tem proativo. Uma proatividade no tratamento.